O professor tem dois problemas principais a serem resolvidos. Um, que é difícil de resolver a curto prazo, que é a valorização dentro de aula e fora da sala de aula, que seriam responsáveis, alunos e gestão pública. Acho que esse é o primeiro problema que só dá para ser resolvido a médio e longo prazo, com as novas gerações e uma política muito extensa e forte de propaganda de respeito ao professor. Sabe, como se fosse realmente uma agenda de respeito ao professor. Isso deveria ser replicado em massa, porque aí você cria uma cultura de respeito ao professor. E é muito difícil você implementar uma nova cultura numa sociedade, sem ser orgânica, de fato. Aí você teria que ver, por exemplo, exemplos de culturas que foram implementadas de forma não orgânica em sociedades. Deve ter experimentos sobre isso, dá pra pesquisar depois. Mas isso é muito mais difícil de fazer, e isso leva tempo. Agora, o que dá pra fazer é aliviar essa carga toda que o professor tem, entendeu? Esse é o segundo ponto. Esse dá pra resolver a curto, médio prazo. Porque numa sala com 40 alunos, é muito difícil do professor dar atenção pros 40. Eu não tenho dúvidas que o professor quer. Não tenho dúvidas. O professor que é preparado, o professor que quer dar aula, que o sonho é mudar a educação, esse professor, o sonho dele é dar essa atenção para os 40 alunos. Mas infelizmente não dá, entendeu? São 40 cabeças se distraindo uma outra, 40 cabeças pensando totalmente diferente. E como que você faz isso em 2 aulas de 50 minutos? Que é o padrão, né, normalmente. 2 aulas seguidas, tipo, 2 aulas de matemática de 50 minutos cada. Como que você faz isso em 2 aulas no dia? Não faz, exatamente. Criação de algum sistema que auxilie o professor a identificar os pontos fortes e os pontos fracos dos alunos. Como seguir as aulas. Eu acho que é o principal. A minha mãe é professora. Eu cansei de ver ela passar o final de semana inteiro corrigindo prova. Isso cria uma exaustão na cabeça do professor. O professor trabalha de segunda a segunda. O professor não descansa. Não descansa. E nem nas férias. Porque, por exemplo, a minha mãe, quando tinha férias, ela pegava e dava um curso na sala. O professor não tem férias, entendeu? Então, assim, você pode tirar o professor de ficar corrigindo prova por prova o final de semana inteiro e deixar ele descansar para conseguir preparar uma aula boa que realmente vai edificar ali a sala de aula. Então, o tempo que ele estaria perdendo corrigindo 40 provas, ele pode descansar e entregar um projeto de estudos muito melhor para os seus alunos, entendeu? E eu acho que é muito importante o professor ter essa liberdade da maneira de ensino dele. Você já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? Já. Nesse filme, não tem um professor de literatura onde ele dá aulas diferentes para os alunos e ele é constantemente perseguido por causa disso? Isso acontece aqui. Não sei se você viu, mas teve um professor... Conhece o jogo Assassin's Creed? Sim. É um jogo que retrata muito a história. O que acontece é que teve um professor de história que ele levou o videogame dele na sala. O videogame dele correu o risco de perder o videogame dele. Não foi a escola que forneceu o videogame. Ele levou o videogame dele e usou o videogame, o jogo Assassin's Creed, para contar como foi a segunda revolução industrial. Como era o ambiente, como eram as condições das pessoas no chão, tudo sujo, as máquinas. Então, assim, ele utilizou uma maneira de conectar a tecnologia com a aula e aproximar os alunos de assistir a aula. Você acha que os alunos que bagunçam, que não conseguem prestar atenção, você acha que eles não iam prestar muito mais atenção numa aula em que ela está mostrando algo do universo deles? A maioria dos adolescentes gosta de videogame. Então, se colocar um Assassin's Creed, por exemplo, que é um jogo que inclusive tem um modo de professor, que conta as histórias e que você pode navegar por ali, que é perfeito para dar aula. Perfeito. Você acha que se você não colocar um jogo desse numa sala de aula do ensino fundamental 2, da aula de história, você acha que os alunos não vão prestar muito mais atenção? Você acha que você não vai tomar atenção de quase todos os alunos? Porque ali você está imerso. Você está imerso no ambiente deles, na cultura deles, no mundo deles. É uma forma brilhante de você se aproximar e conectar com esses alunos. Esse professor recebeu uma advertência, ele não pode mais fazer isso.
E ele teve que remover os vídeos que ele gravou dando essa aula. Não é igual Sociedade dos Poetas Mortos? Só que só tá nos tempos atuais. E não é literatura, é história. O professor precisa dessa liberdade. Porque quem sabe a melhor forma de educar os alunos que estão dentro da sala é o professor que está nela. Não um cara que está lá na Secretaria de Educação. Lucas, você me mandou um reel ontem de uma professora que estava chorando porque ela não estava conseguindo dar aula. Que é uma guerra, né? A escola é uma guerra. Os alunos acham que os professores são inimigos. Dessa vez eu tô voltando de uma tentativa de aula para o primeiro ano do ensino médio. Foi a primeira vez no meu histórico de docência de 10 anos que eu não consigo dar aula, assim, não de não conseguir, de ficar pedindo silêncio, atenção, não, é de ter que ir embora mesmo. Mas eu tô muito triste com o comportamento desses alunos, que não são só alunos, né? Eles são cidadãos. Na sua visão, e ainda mais vindo de uma família de educadores, como que você vê e entende a nossa educação hoje em dia? O problema da educação no Brasil não é que falta qualidade. Tem muito professor de qualidade. Eu acho que o problema da educação no Brasil são os pais dos alunos e os políticos que não dão o devido valor à profissão de educador. Eu acho que muito do desrespeito que entra na sala de aula parte fora dela, entendeu? Muita gente vê o professor como um inimigo, sabe? Por exemplo, esse vídeo dessa educadora, você vê que ela fala que ela é vista como um inimigo. O professor não é para ser visto como um inimigo. Eu acredito que ele deva sim ser visto como uma figura de autoridade dentro da sala. Porque ele precisa impor respeito. Eu acho, por exemplo, que às vezes um pouco da proximidade e da intimidade de alunos com professores dão a entender que os alunos podem fazer o que querem. Eu acredito que o professor talvez tenha que ter um pouco de autoridade dentro da sala e uma seriedade de que você está lá para estudar e para respeitar, acima de tudo, o seu educador. Tipo, deixar claro que existe querendo ou não, existe uma hierarquia social ali. Sim. No vídeo ela também toca que o problema não tá tipo, só na figura do professor, mas também em questão da escola e da coordenação e do Estado, que não valoriza o professor ou que não deixa ele parar de pegar aulas porque ele está sofrendo agressão dentro da sala de aula, né? Então, talvez saia um pouco do professor e vem também a questão de política pública. Né? Exatamente. Esse aí é o mais difícil de mudar, porque quem trabalha, quem assume esses cargos, eles não entendem que a população precisa de um descanso e que a população adoece mentalmente. Isso você pode entrar até, sei lá, no debate do 6x1, por exemplo, que para eles é só trabalho e foda-se se você tá adoecendo da cabeça, você tá ficando doente da cabeça. Só que a questão é que o professor, ele passa por um ambiente muito estressante, onde ele tem que batalhar para ter a devida atenção e batalhar com um desrespeito constante dentro da sala. Eu acho que, por exemplo, no Fundamental 1 é diferente, são crianças, então, tipo, você tem essa questão ali de brincar com as crianças, entendeu? É algo muito mais social do que, de fato, o social é muito mais importante do que, de fato, o acadêmico. Mas quando você passa para o Fundamental 2, em ensino médio, o acadêmico é muito mais importante. Porque no Fundamental 1 a criança está na fase do desenvolvimento social dela. Então, ela precisa estar lá para desenvolver essas características, conversar, saber ouvir, entender a malícia das pessoas, entendeu? De fato, ter contato com outros alunos, de outros adultos, de outras pessoas que não estão ali no ciclo familiar dela. Então, o professor do Fundamental 2 para cima, ele sempre está em uma constante luta para buscar respeito e atenção, sabe? Não devia ser assim, ele está sendo contratado para educar as pessoas. Então, ele não tem que batalhar pelo respeito das pessoas e nem pela atenção. As pessoas têm que estar ali porque elas querem estudar. Vamos pegar, sei lá, um exemplo extremo assim, de uma criança ou de uma adolescente que ela vive em uma comunidade ou num bairro pobre e ela vê que o estudo dentro da família dela ou dentro do círculo social dela não levou para muita coisa. E aí ela vai para a escola com a sensação de que eu estou perdendo meu tempo aqui e não estou deixando de ganhar dinheiro e o que eu estou aprendendo aqui não vai me levar para nenhum lugar. E isso acaba refletindo também na figura do professor e no respeito que o aluno vai ter dentro da sala de aula. Uhum. Então, talvez o problema está dentro da sala de aula também, mas ele vem de dentro de casa, da nossa sociedade. Sim. Não? Principalmente fora da sala de aula, o meu problema. Dentro de sala é apenas o reflexo do que acontece dentro da casa do aluno. O professor,
ele sempre é o primeiro a encontrar indícios de que algo está acontecendo na casa do aluno. Por isso que muitas pessoas encorajam as crianças a conversarem com seus educadores. Por isso que no Fundamental 1, principalmente, o professor ele tem que ser visto mais como alguém de confiança do aluno. Por isso que são as questões muito mais sociais do que puramente acadêmicas. Porque é ali que ele vai denunciar um abuso, é ali que ele vai denunciar uma falta de sono apropriado, ali que o professor vai perceber que ele precisa usar óculos, que o professor vai perceber que ele tem algum problema de atenção, que ele precisa ir num psicólogo, todos precisamos, mas sabe, é ali que quem vai perceber essas coisas na criança é o professor. No Fundamental 1, principalmente, a segunda casa do aluno é a escola. Isso se ele não passar mais tempo na escola do que em casa, porque muitos alunos fazem integral, estudo integral, porque o pai não consegue cuidar em casa, deixa a criança na escola o dia inteiro. Então, assim, muito do que acontece vem fora. E aí a gente entra numa questão muito mais embaixo da sociedade, que é, a criança não devia estar preocupada em ganhar dinheiro, ao invés de estudar. A criança não devia estar, eu devia estar trabalhando agora, eu devia estar indo lá no semáforo vender uma bala, porque senão eu não vou ter o que comer de noite. Aí já é muito mais além, entendeu? A gente entra numa questão da sociedade que tá meio que intrínseco, assim. Como que a gente escapa desse vício? Como que a gente sai desse ciclo das crianças precisando parar de estudar cedo para cuidar de casa? Entendeu? Porque é muito triste, mas isso é a realidade de muita gente, muita gente. Quantas pessoas não saem da escola mais cedo porque precisa trabalhar, precisa sustentar, precisa cuidar do irmão?